Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo. E aqui é o Pedro. E hoje a gente vai fazer um papo de um filme que é um filme bem diferente de qualquer coisa que vocês já viram. E aliás é diferente de qualquer coisa que nós já falamos aqui no Papo Anime, né? Enfim, é um filme que a gente precisa da compreensão de vocês. A gente não vai fazer isso com recomendação, como geralmente é, né? A gente fala os pontos fortes e fracos do anime. E uma coisa, a gente vai falar sobre religião. Então eu vou pedir a compreensão de vocês para esses assuntos, que o filme critica certos pontos e que ele aprofunda certos pontos, né? Então hoje vai ser um papo muito complicado, mas vamos lá, né? Bom, o filme se trata de uma garota que tá sempre com um ovo. E o ovo parece ter algum tipo de significado pra ela, porque ela protege ele como se fosse um filho. Então o filme inteiro você fica perguntando o que é aquele ovo, tem naquele ovo, porque ela protege tanto aquele ovo. Só que assim, você não vai encontrar ação, comédia ou coisa assim no filme. É completamente diferente. E não tem enredo, não tem nada. É só a garota vivendo com um ovo. Mal tem personagens, é né? isso. Tipo, não dá nem pra considerar ela personagem. Exato, difícil. eu acho que o protagonista ali é o ovo, não é nem a garota. A garota tá ali só porque o ovo não tem pernas, né? Mas é isso, o filme é completamente diferente de qualquer coisa. Você não vai esperar uma aventura de, sei lá, pessoas tentando capturar o ovo, porque não vai. É um filme parado, entediante e pra quem tem paciência. É que eu tava falando aqui com o Rodrigo, né? Que o diretor desse filme, que é o Mamoru Oshii, ele dirigiu os filmes de Ghost in the Shell e Jinro, que são obras muito parecidas com o Angel Eggs. Ele é fã de cinema europeu antigo, onde tem muita cena estática, ou seja, cena parada, estática, com nada acontecendo, silencioso, sem barulho nenhum. O filme é assim, né? Não tem quase barulho no filme. Diálogos são raríssimos, dá pra contar no dedo o número de diálogos. O primeiro diálogo que você vê é 20 e tantos minutos, não tem nada. E os diálogos são muito vagos, é algo tímido. É como se o autor nem quisesse que tivesse diálogo. Ele só colocou ali pra não ficar, sei lá, algo sem sentido nenhum. Porque não tem sentido. Mas eu acho que se ele tivesse a oportunidade de fazer 1 hora e 10 minutos de filme sem diálogo, ele faria. Mas ele colocou um diálogo ali, um diálogo aqui, só pra galera não ficar voando completamente. E ele conseguiu o objetivo dele ali, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E aí que tá, né? O Mamoru, esse filme é de 87. Então, ele vai aprender com essa narrativa do Angel Eggs o que ele vai ensinar lá no Ghost in the Shell, lá no Jinro, ou seja, ele vai amadurecer essa narrativa, né? Porque ainda assim, por mais que a narrativa do Angel Eggs seja dura, seja, digamos, opressora, seja difícil de se entender, o próprio diretor entende que ele precisa melhorar isso. Ele precisa chegar a uma crítica mais consensual, com a mesma direção, só que mais agradável, né? Porque, assim, 99% das pessoas que vão ver esse filme, por causa do papo, não vão gostar. Como o Rodrigo falou, não existe narrativa no filme. Não existe conceitos no filme, não existe trama, não existe personagens, não existe história. É tudo diferente. É como a gente tava conversando aqui antes de gravar. Ele é um exercício mental. Ele não é uma coisa pra você falar é boa ou é ruim. E eu tava conversando com o Pedro aqui. O filme, quando lançou, ele foi muito mal recebido. Ninguém gostou. Então é aquele tipo de coisa que você faz um trabalho hoje e acha horrível. Você dorme, quando vê amanhã você acha lindo, entendeu? O autor, ele fez mais ou menos isso. Ele viu o filme, ele fez o filme, ele colocou pra galera ver, pra galera avaliar, ele se autoavaliar e dizer o que tava ruim ali, pra futuramente vir o que realmente é importante, o Ghost in the Shell, né? Então foi algo experimental, ele jogou ali pra ver o resultado, ele mesmo viu depois a própria obra, viu o que tava de errado e adaptou isso, melhorou isso, fez o Ghost in the Shell. Ele entendeu que a crítica dele não precisava ser exatamente só pra ele, porque o Angel Eggs tem uma narrativa, como a gente disse, muito opressora. Ele parece ser feito só pro próprio diretor. Ele é um filme pra crítico, né? Isso não é em dúvida. Isso não significa também que o filme seja ruim. Essa é a grande questão do filme. O filme não é pra ser ruim, o filme não é pra ser bom. Bom, a narrativa. Cara, eu já tinha visto Jinro, que é outro filme com a narrativa dele, mas como foi ver a narrativa de Angel Eggs? Foi um estímulo mental difícil? Assim, de início, cara, de início que eu digo é o filme inteiro.
eu tenho um déficit de atenção, como eu tava conversando com o Pedro. E o negócio é tão travado, tão parado, que às vezes eu me pegava olhando pro canto da tela, olhava de novo e nem sabia o que a garota tava fazendo e como ela foi parar ali. Então, é algo novo pra mim. Você já viu uma obra dele e tem uma ideia de como é. Mas pra mim, eu realmente não consegui me adaptar, eu não consegui pegar, porque é algo muito parado, é algo muito que é triste. Então, foi difícil pra mim. É quase um filme de terror, né? Porque dói o ouvido, dói os olhos de tão agressivo que é a narrativa, né? Exato, agressivo entre aspas, né? Caramba, cara, é como se ele fosse feito pra machucar. Inclusive eu que tenho déficit, então eu tive que voltar várias cenas pra rever o que tava acontecendo, o que tinha acontecido. Mesmo não tendo importância, porque o importante ali não é nem o que a garota faz no filme, é o que o cara faz. Eles não existem, não são nada. O importante ali é o simbolismo do ovo, né? Os diálogos, como a gente disse, são mínimos, né? E os diálogos só servem pra botar lenha na fogueira, né? Ou seja, você já não tá entendendo porra nenhuma ali. E a trilha sonora aí que você falou que gostou da trilha sonora, né? Eu achei tão foda-se, sabe? Porque é um filme tão vazio, tão parado. A proposta do filme é ser parado, então a trilha sonora eu acho que não importa muito a qualidade dela. Assim, eu gostei entre aspas, porque assim, como ele é muito parado, ele teria que ter uma trilha sonora parada. Então ele conseguiu fazer isso. Foi duas coisas completamente paradas. Uma juntou com a outra, elas se casaram ali. Então não é que seja bom, mas é algo que dê certo com a trilha, entendeu? E como eu tava falando no início do papo, o objetivo dele não é trazer um enredo, ou trazer algo... trazer algum significado oculto ali que você tenha que decifrar, mas trazer um exercício mental, como o Pedro tava falando. Se você perguntar pra mim o que eu achei do filme, eu vou te dizer uma coisa. Se você perguntar pro Pedro, ele vai dizer outra coisa. Se você assistir, você vai entender uma coisa completamente do que nós dois entendemos, entendeu? O próprio criador falou, eu não vou falar o significado, porque não tem significado. É algo próprio pra cada um, é algo pra você, sabe? Você vai assistir e dizer, eu vi isso, isso e isso. Seu amigo vai assistir e dizer, eu vi isso, isso e isso. Entendeu? Então não é algo fixo ali. E tem aquela questão, né, cara? Como o filme é uma crítica, principalmente à fé humana, aí tem aquela questão que eu tava conversando com o Rodrigo antes de nós gravarmos. Você pega, por exemplo, outras obras que têm críticas, mas elas têm história, né, tem personagens e tudo mais. Muitas das vezes, os fãs não pegam essa crítica, ou pegam, mas não querem absorver ela. A gente tem o exemplo de Madoka, né, que Madoka ele é uma crítica ao Mahou Shoujo, mas grande parte dos caras que adoram, amam o Mahou Shoujo, cagaram pra crítica que o anime faz. Ficaram vendo o diálogo, né? Isso, a historinha passa ali. E o Angel Eggs, ele não é um filme que ele quer fazer a crítica e dar uma historinha. Não, ele só quer a crítica. Então ele só impõe a crítica ali e ele espera que você busque entender a crítica. Ele não te impõe, ele não te explica a crítica. Ele quer que você tenha um interesse. E por que ele quer que você tenha esse interesse na crítica? Porque, como eu tava falando com o Rodrigo, é uma crítica utópica. A questão da fé é uma crítica sem resposta. Você pode criticar, e ela continua nos humanos. Por isso que tem que ter esse interesse. A primeira simbologia é a questão da fé. Há um boato que o Mamoru, né, que é o diretor do filme, ele teria tentado quase se formado como padre, mas ele teria desistido. Então há referências à fé cristã no filme. Tem um personagem lá, ele tem uma arma que parece uma cruz. Tem horas que parece a cidade meio que gótica deles ali. Lembra uma cidade, uma construção gótica cristã. E tem as referências lá dos peixes, né? E tem uma parte assim que eles impõem basicamente que Deus abandonou eles. E por isso que eles estão naquela situação totalmente caótica. E numa situação caótica, o que é que faz o ser humano sobreviver? A esperança. A esperança na menina é simbolizada pelo ovo. E ela não tem contexto de por que ela tá ali. Tem até um diálogo que ele fala, né? Ele cita a Arca de Noé. E ele fala que quando Noé, ele solta a pomba pra ver se tem terra, a pomba não volta, eles ficam preocupados de a pomba nunca voltar e eles ficarem ali pra sempre no mar. Então passa tanto tempo, que eles esquecem de como foram parar ali. Eles esquecem de quem eles eram antes de estar ali. Eles só lembram daquela situação, daquele local, daquilo que está acontecendo agora. Lembra muito a história do próprio filme. Então, o que só importa é a esperança. A esperança só que é o que diz pra você continuar. E a esperança é o ovo da menina, que aí é apresentado o segundo personagem. E ele impõe pra ela, você não vai quebrar o ovo pra ver o que é. Você nunca vai saber o que tem no ovo se você não quebrar. Eu tenho esperança, né? Eu guardo a fé nesse ovo. Ou seja, você tem a fé naquilo, você não sabe exatamente o que é aquilo, você tem medo de questionar aquilo, mas você simplesmente acredita. Bom, galera, terminamos aqui a área sem spoiler do filme. Quem quiser continuar ouvindo os spoilers do filme, continua com a gente. Se não quiserem, tem um tempo aí pra vocês pularem, ok? Então vamos lá.
E no final do filme, quando o ovo quebra, chega uma parte que ela vira adulta instantaneamente, né? Então, o que a gente pode concluir ali é que talvez quando o ovo quebrou, ela finalmente conseguiu se libertar dessa fé. Ela amadureceu, ela viu que não era aquilo. Então, eu acho que antes ela tinha medo de acabar com essa fé, essa esperança e nunca mais encontrar outra. Só que no momento que ela vira adulta, aparecem vários ovos, né? Então a gente pode concluir que são várias formas de conseguir uma nova esperança. E ela tinha medo que isso nunca acontecesse. No momento que o ovo quebrou, ela amadureceu, ela virou uma adulta, ela sofreu a primeira vez. Sim, o ovo quebra e vira um pássaro, né? Que é uma das filosofias do filme. O pássaro morto. O cara, ele fala que o pássaro está sempre dormindo, que ele nunca vai acordar. Porque ninguém vai lá quebrar o ovo, entendeu? Então é mais ou menos a simbologia que ele faz com a fé, né? E a fé que eu digo não é só a fé de Deus, é a fé de esperança que é imposta aí. Esse negócio que ele não continua a história de Noé. Ele fala da história de Noé até quando o pessoal ficou esperando a pomba. Sabe a história real da Bíblia? A pomba realmente aparece e volta, quando todo mundo já não tem mais esperança. E a mesma coisa no Angel Eggs. Quando ela quebra o ovo e ela acha que não tem mais esperança, aparecem outros ovos. Então é meio que uma simbologia que a esperança, ela não necessita que alguém precise dela para ela aparecer. Ela não necessita que haja esperança para ela continuar, né? Ela mesma se impõe sozinha. Então, galera, esse foi nosso Papo Anime 11 sobre Angel Eggs. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá muito ansioso para ver os comentários de vocês aí do que vocês acharam do filme. Tem isso aí, galera. Deem joinha no vídeo, divulguem no Face, curta a nossa página do Face, porque a gente tá sempre postando lá. É sempre bom ter 2 lugares para ver os vídeos, né? Não aparece em um, aparece no outro. Siga a gente no Twitter. Aguardem a leitura de comentários, né? Sim, como sempre vai ter. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou. Falou.